de que vou enchê-las de almas pro reino de eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, simples Pedro, pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Bem, então boa tarde para todo mundo, tá? Sejam bem-vindos então para mais essa parte do nosso primeiro retiro, tá? Online de Pentecostes. É uma alegria imensa para a comunidade de Novo Ardor estar promovendo nesse dia de hoje, né, nesse 2020, essa nova empreitada, esse novo lançar-se nosso. É uma alegria poder estar acompanhando com essas pessoas aqui, tá? Alguns irmãos de comunidade, alguns amigos que estão acompanhando a comunidade. É uma alegria nos reunir em torno, tá, do Carisma Novo Ardor, junto com vocês. Enfim, né, como eu já falei várias vezes, acredito muito, tá, de todo mal Deus sempre tira um bem maior, tá, e desse mal que foi apresentado para nós, né, nesse momento de crise, de pandemia, de isolamento social. O Carisma Novo Ardor é, por graça divina, por graça do Espírito Santo, já um fruto que a gente está colhendo e está apresentando a Deus nessa festa de Pentecostes, essa festa das primícias. É justamente esse momento, essa abertura, né, maior ainda, a evangelização nas mídias sociais. Então esse dom já é essa primícia que nós vamos apresentando a Deus nesse momento de Pentecostes. Enfim, a gente vai ter um momento de formação agora, né? E claro, como todo bom momento de formação, eu não posso deixar de lado o meu catecismo, né, da Igreja Católica, tá? Então todos vocês aí católicos, tá, que ainda não têm esse documento, é muito importante tê-lo, tá? Muito importante mesmo, busquem, né? Se não podem comprá-lo, tê-lo assim físico, você pode buscar facilmente na internet, tem até aplicativos com catecismo, então é fácil. Esse meu aqui é velho de guerra já, né? Já tem mais de 20 anos que está comigo. Esse aqui é quando eu fazia a formação de catequista, que eu adquiri esse catecismo, estudando para ser catequista na paróquia Nossa Senhora de Fátima, tá? Lá nos idos dos anos 2000 já, que foi quando eu tive o primeiro contato com o Carisma Novo Ardor, conhecendo o fundador da comunidade, o Fabrício Manuel, que muitos de vocês devem conhecer já. E obviamente não podemos deixar de lado em momento algum a Sagrada Escritura, né? Porque é isso a doutrina da nossa igreja, tá?
a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja. É nesse tripé que está baseada a doutrina da nossa Igreja, e é nesse tripé que vai estar baseada essa breve formação que eu vou estar fazendo aqui com vocês no Instagram, tá? Com esse tema do Pentecostes, o Pentecostes como um momento fundacional da Igreja, e trazendo também essa atualização, tá? Que seria essa igreja em saída, né? Que o Papa Francisco fala bastante para a gente desde o início do seu pontificado. Tá? Para começar, claro, a gente tem que relembrar o Pentecostes, né? A gente já escutou hoje, quem pôde participar da missa já escutou, que tá lá no 2º capítulo do Atos dos Apóstolos, tá? Que está narrado assim: quando chegou o dia de Pentecostes, eles se achavam reunidos todos juntos. De repente, veio do céu um ruído como de violento vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam. Então lhes apareceu algo como línguas de fogo, que se repartiam, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e se puseram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia exprimirem-se. Então, boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Tá? Boa tarde, é um prazer recebê-los. Tá? Já temos aqui bastante gente escutando. Enfim, a Sheila, né? A Viviane está aí também. A Ariane, tá? E a Emily, que entrou agora. Tem várias pessoas aqui já entrando, sejam todos bem-vindos, tá? Então a gente está falando agora sobre esse Pentecostes, lembrando que o Pentecostes é o momento fundacional da igreja, tá? É esse momento que a igreja nasce, que a igreja é fundada, né? Possamos dizer assim que hoje é o dia do aniversário de fundação da igreja. E queria começar refletindo com vocês, buscando entender. Aí vocês podem até ir colocando aí por que o Pentecostes é importante para a história. Tá? Por que o Pentecostes é importante para a história? Porque o nosso calendário mesmo, ele é dividido, a gente sabe bem, em antes e depois de Cristo. Né? Vivemos o ano 2020 depois de Cristo. Então, a vinda do Cristo, a plenitude dos tempos, né? A encarnação do Verbo, ele é um momento de separação na história da humanidade. Né? Então, há aquilo que é antes de Cristo e há aquilo que vem depois de Cristo. Nós temos essa graça de viver depois de Cristo, de viver esse tempo da igreja, de viver esse tempo do Espírito Santo e de ver muitas coisas que os patriarcas, os apóstolos, os reis de Israel não viram, não puderam ver. Então, é definitivamente uma graça que a gente vive indescritível. Não tem como a gente, sabe, o que Davi não daria para poder viver essa graça que nós vivemos, de ter conhecido o Salvador, de experimentar o Espírito Santo, de experimentar os sacramentos da igreja, o Santíssimo Sacramento, de ter o corpo de Cristo. Então, definitivamente é uma graça enorme. E por que é importante, então, o Pentecostes? Para começar, a gente precisa... aqui, ó, a Sheila fala, porque a Páscoa se completa com a efusão do Espírito Santo. E também é importante a gente lembrar que há esse momento a revelação definitiva, a revelação completa da Santíssima Trindade. Por que a gente diz isso? A gente tem na economia da salvação, nesse desenrolar da história da salvação do povo de Deus, nós temos um momento em que o Pai é revelado, então aí todo o período do Antigo Testamento, a plenitude dos tempos, esse momento em que o Verbo encarnado vive ali em meio a nós,
E a gente tem a revelação do Espírito Santo a partir de Pentecostes. Então, nesse momento do Pentecostes, um primeiro ponto importante que a gente precisa estar ressaltando é justamente isso, é quando a gente conhece e a gente entende a grandeza da Santíssima Trindade. E essa Santíssima Trindade, que até hoje é um mistério, que não cabe na cabeça do ser humano e que nunca vai caber, um mistério tão grande, como que pode três pessoas, um único Deus, três pessoas que têm o mesmo valor, a mesma dignidade, a mesma natureza, mas que são diferentes. E nas suas diferenças, eles vivem uma comunhão perfeita, porque isso é a comunhão trinitária, é a comunhão perfeita, tá? É a família perfeita. Tá? Nesse momento há essa revelação do Espírito Santo para nós. Então nós conhecemos e entendemos e experimentamos o que é essa promessa de Jesus Cristo quando ele dizia: é necessário que eu vá para que o Espírito venha. É necessário que eu vá para que o Paráclito venha. Para que a promessa do Pai venha. Então ali para os discípulos, nossa, deve ter sido arrasador escutar isso. É preciso que eu vá. Então você imagina nesse momento de grande dificuldade que nós vivemos, uma pessoa, um parente muito querido seu, ali no seu leito de morte, dizendo: é preciso que eu vá. Então é sofrido, é difícil a gente escutar isso. Então imagina ali os discípulos escutando de Jesus Cristo: é preciso que eu vá. E deve ter surgido um sentimento de grande indignação no coração deles. Mas como é preciso? Não tem nada. Não é possível. Mas no dia de Pentecostes, quando eles experimentam o fogo repousando sobre cada um deles e sobre Nossa Senhora, todos eles reunidos ali no cenáculo, é quando definitivamente eles vão compreender o que Jesus Cristo disse: é preciso que eu vá para que a promessa do Pai venha. Então tem essa revelação, esse primeiro ponto importante do Pentecostes. E um segundo ponto muito importante que eu gostaria que a gente levasse em consideração é justamente isso que eu já falei, que é esse momento fundacional da igreja. Tá? O momento fundacional da igreja de Cristo. É extremamente importante a gente perceber isso. Por que é extremamente importante a gente ver que esse é o início do tempo da igreja? E o que vem a ser esse tempo da igreja? É um tempo onde a gente já recebeu, já consegue experimentar o reino, já temos o reino antecipado, apesar dele ainda não estar consumado. Porque a gente vai ter essa consumação do reino, vamos ter essa consumação da união perfeita com o Pai, no reino celestial, nós sabemos disso. Mas a gente já experimenta aqui na Terra como que o odor desse reino, digamos assim. Então quando você está preparando, em casa está preparando o almoço, está num restaurante, você sente o odor da comida, Então assim, quando é um cheiro que te agrada, você já vai se empolgando, saliva, o estômago começa a roncar, você já começa a ter vontade ali de comer. E o que é isso? É como que essa antecipação do reino dos céus, que é o que a gente vive hoje na igreja, essa antecipação. Mas sentir o cheiro da comida é suficiente? A pessoa ali que está com fome, ela sente o cheiro: nossa, que cheiro maravilhoso de pizza. Estou satisfeito, pronto, não preciso. Não existe isso. Não, a pessoa que sente o cheiro da pizza, ela tem necessidade ainda, uma vontade maior ainda de experimentar aquela pizza, de comer aquilo. Quando sente o cheiro, atiça a vontade. Então esse é o tempo da igreja. É o tempo em que Deus, em que o Espírito Santo atiça a nossa vontade de santidade.
Porque a gente sente o odor dessa santidade e viver em comunidade, viver em união com os nossos irmãos, como é bom e agradável viver entre os irmãos, né? Então, Deus atiça essa vontade em nós, para que tenhamos ainda mais desejo do céu. Esse é o tempo da igreja. Um tempo em que Deus atiça a nossa vontade, nosso desejo de santidade, para desejar ainda mais o céu. Então, nesse tempo da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vive e age em sua igreja. Cristo vive e age em sua igreja. E é isso que a gente vê acontecendo em nosso tempo, tá? Quando o Santo Papa, quando os bispos, quando os sacerdotes, eles fazem as celebrações litúrgicas de forma muito especial. É Cristo agindo. Tá? Especialmente ali no mistério do sacerdócio, né? Em persona Cristo, é o sacerdote agindo na pessoa de Cristo. No Santíssimo Sacramento, você sente, você deseja ali o corpo de Cristo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Então esse é o tempo que a gente vive. É assim que Deus vai atiçando o meu e o seu desejo de santidade. E mais um ponto importante sobre esse momento fundacional da igreja é entender que desde o momento fundacional, desde o primeiro momento da igreja, a igreja é missionária. A igreja precisa ir ao encontro do outro. Mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos de dificuldade, a igreja precisa ir ao encontro do outro. E é sempre isso que acontece na história da igreja. É a igreja indo ao encontro do outro. Desde os momentos mais sublimes da igreja. Tá? Como esses momentos, um momento de grande crescimento na igreja, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, que tem um crescimento gigantesco, não só em quantidade, mas um crescimento no valor, especialmente da doutrina, da construção e do entendimento da doutrina, até os momentos mais difíceis da igreja. Como foi a perseguição dos primeiros cristãos pelos imperadores romanos, como foi o tempo da Idade Média, que a igreja sofreu muito nesse tempo também. Como é o tempo da Idade Moderna, quando a igreja é perseguida pelos pensadores e pelos filósofos. E a todo custo tenta se extinguir a igreja, tenta se extinguir a religião, mas é um momento de crescimento gigantesco na igreja, como a gente consegue perceber hoje nas congregações que nasceram nesse tempo. Então, a todo momento, é essa igreja em saída que vai ao encontro do próximo. Vamos seguindo aqui. Rapaz. E por que o Espírito Santo se revela como fogo, então, nesse momento? O Espírito Santo podia ter vindo de várias formas. Né? Ele poderia ter vindo como uma brisa suave, como quando foi com Elias. Né, que ele viu um grande, ele estava fugindo, estava em cima da montanha, refugiado, né, porque justamente estava sendo perseguido, e aí veio um grande tremor, mas Deus não estava ali, veio um grande fogo e Deus não estava ali, veio uma brisa suave, nossa, e ali Deus se revelou. O Espírito Santo podia ter vindo com uma brisa suave ali no cenáculo e animado os discípulos, os apóstolos, por que não? Ele poderia ter vindo mais uma vez, como no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, como uma pomba sobre os apóstolos, por que não? Por que não? Mas ele veio como fogo, línguas de fogo repousando sobre cada um deles. Então a gente precisa lembrar que o fogo, ele simboliza uma energia transformadora. O fogo, naquilo que ele toca, ele transforma.
Quando o fogo toca a madeira, ele transforma em cinzas. Quando o fogo toca a água ali, a água se transforma, né, em vapor. O metal ele derrete. Né? Tudo que o fogo toca, ele transforma. Então o Espírito Santo veio como fogo, como esse sinal de transformação. Como esse sinal de transformação, de mudança do momento em que a igreja passava. Tá? E aí a gente pode lembrar também em Eclesiástico 48, versículo 1. Vamos usar a palavra. Eclesiástico 48, versículo 1. Opa! Aqui. O profeta Elias levantou-se como fogo, e sua palavra queimava como a tocha. O profeta Elias levantou-se como fogo, e sua palavra queimava como a tocha. Então, olha o que significa o fogo. Tem esse sinal de força, transformação e de incômodo. Uma pessoa que coloca a mão no fogo, ela fica incomodada e precisa retirar a mão ali do fogo. Mas ao mesmo tempo, o fogo, as pessoas se aglomeram em volta do fogo. Basta a gente lembrar da importância do sinal da fogueira nas festas juninas, que infelizmente esse ano a gente não vai poder aproveitar como nos outros anos. Então, a fogueira é um momento importante ali nas festas. Nesse frio que aqui em Brasília, especialmente a gente está vivendo. Nossa, num acampamento, por exemplo, se você tem ali uma fogueira, as pessoas se reúnem em volta da fogueira do fogo para se aquecer. E também lembrando no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim para nós: é um fogo que eu vim trazer para a terra, e como quisera que já estivesse aceso. É um fogo que eu vim trazer à terra, e como quisera que já estivesse aceso. Então, é essa promessa, essa realização do fogo que o Senhor vem mostrar para nós. E uma coisa também importante, eu devia ter falado antes, esse mistério do Pentecostes que a gente celebra hoje, é importante a gente lembrar também que na igreja, na liturgia da igreja, quando a gente celebra um mistério, não é só uma memória, como a gente abrindo um álbum de fotos, que você tem ali um sentimento nostálgico e você se alegra porque você vai relembrando bons momentos, ou quando você vê uma foto de algum ente querido, algum amigo seu que já faleceu, e vem à memória esses momentos felizes que você teve. Não é só isso. As festas litúrgicas da igreja não são só um momento de lembrança do que aconteceu, mas é uma atualização daquele mistério. O dia de Pentecostes hoje é atualizado na nossa história. Atualizado na nossa história. Atualizado na sua vida, atualizado na minha vida e como tem sido atualizado na vida do Carisma Novo Ardor. E para isso é importante, eu queria trazer duas falas do Papa Francisco para a gente entender melhor o que é essa atualização do Pentecostes em nossa vida hoje, 2020, em meio à crise causada pelo surgimento do novo coronavírus e todas as consequências. O que significa essa atualização? Para começar, lá em 2014, quando o Papa Francisco lança a Evangelii Gaudium, eu queria lembrar o número 49 da Evangelii Gaudium. Infelizmente eu não tenho ela física aqui, só no computador, mas é um documento importantíssimo para aqueles que ainda não leram. É importante acompanhar aquilo que o Papa vai escrevendo, e esse é lá de 2014, então a gente já teve tempo de ler.
Papa Francisco vem dizer assim, falar assim com a gente. Aqui a Viviane lembra, né? O fogo converte em fogo aquilo que nele é imerso. Imagina como seremos se formos imergidos no fogo do Espírito Santo. Né? Imagina só que graça a gente aceitando plenamente essa experiência de imersão total no fogo do Espírito Santo. Então, voltando aqui a Evangelii Gaudium número 49. A alegria do Evangelho, né? Em português. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui para toda a igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos em Buenos Aires. Então, olha só, atenção ao que o Papa está dizendo para nós. Que o Papa já disse em 2014. Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comunidade de se agarrar às próprias seguranças. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a uma comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Então o Papa Francisco vem lembrar aqui a mim e a você, especialmente a nós que estamos aqui escutando hoje, nesse dia de Pentecostes, que ele não quer que nós estejamos agarrados às nossas seguranças. Porque você está ali agarrado na sua segurança, está bonitinho, limpinho, cabelo penteado, cheiroso, uma beleza, né? Tá aí rechonchudo já, porque está comendo bem e seguro. O Papa Francisco fala pra gente, eu prefiro você. Eu prefiro você acidentado, ferido e enlameado. Porque você saiu às estradas, porque você saiu em busca das pessoas. Talvez essa exposição aqui, na qual a comunidade inovadora e tantos outros evangelizadores têm feito nesse tempo de pandemia, quando a gente se expõe é sempre difícil, porque você se expõe para aqueles que te amam e para aqueles que te odeiam. Porque afinal nós somos o bom odor de Cristo, como eu lembrava ontem na oração comunitária, nós somos o bom odor de Cristo. Para uns, cheiro de morte, que conduz à morte. Para outros, cheiro de vida, que conduz à vida, diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, salvo engano. Então, quando a gente se expõe, a gente pode acabar ficando assim, acidentado, ferido e enlameado. Mas é assim que o Papa Francisco nos deseja, é assim que o Papa Francisco quer nos ver. Então, o dia que você estiver lá na Praça de São Pedro, na audiência, quando o Papa for abraçar a sua mão, se você estiver lá acidentado, ferido e enlameado, não tenha medo de apertar a mão do Papa Francisco. Ele continua. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Uma segunda fala do Papa Francisco que eu gostaria que a gente lembrasse agora é a mais recente. Ele proferiu no dia 30 de novembro de 2019, durante um encontro que foi promovido pelo Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Tá? Esse discurso aqui vocês podem encontrar no site do Vaticano, assim como a Evangelii Gaudium. É fácil de encontrar lá no site do Vaticano. Tá? É bem tranquilo. Você bota na sua ferramenta de pesquisa aí preferida, Evangelii Gaudium, Papa Francisco, a Alegria do Evangelho, Papa Francisco, e você vai encontrar no site do Vaticano. Assim como se você procurar aqui esse encontro, você bota lá Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, novembro de 2019, e encontra fácil também esse discurso. Então eu queria só ressaltar dois trechos, tá,
desse discurso do Papa Francisco. Ainda lembrando essa questão da igreja, da importância da igreja em saída. Né? Ah, e uma coisa importante, ele não diz uma igreja que saiu, né? Não uma igreja que vai sair, mas uma igreja em saída. E o que isso significa quando a gente escuta desse jeito? É uma igreja que permanentemente está indo ao encontro do outro. Uma igreja que permanentemente vai renovando o seu compromisso de ir ao encontro do outro. Tá? É isso que é uma igreja em saída, né? Falando bem rapidamente. Claro, cada um na forma de evangelização, na expressão evangelizadora que o Senhor nos chama. Tá? Eu, Felipe Victor Martins Neves, casado, cofundador da comunidade Novo Ardor, leigo consagrado, sou chamado a evangelizar assim. Tá? Você, na sua realidade, no seu chamado, na sua vocação, abrace com ousadia a forma como o Senhor lhe chama a evangelizar hoje. Então vamos lá ao discurso do Papa Francisco. A alegria do Evangelho nasce do encontro com Jesus. A alegria do Evangelho, aquela Evangelho Gaudium, nasce do encontro com Jesus. Quando encontramos o Senhor, somos inundados pelo seu amor. Somente Ele é capaz de inundar. Então o que é ser inundado pelo amor de Deus? Eu vou fazer uma comparação perigosa, mas eu acredito que vocês vão entender o que eu quero dizer. As imagens daquela barragem de Brumadinho quando ela estourou são imagens definitivamente aterrorizantes. Então você vê aquela quantidade gigantesca de barro, de lixo, né? Passando, e por onde vai passando vai destruindo, vai tomando conta, mudando a paisagem. As imagens depois daquele desastre são aterrorizantes, né? E a imagem da lama também avançando é aterrorizante, de forma que nada permanece como está onde ela passa. Essa inundação do amor de Deus, e aí a gente, como mais uma vez, a gente precisa tomar muito cuidado com essa comparação, porque é um grande desastre, definitivamente. Mas é isso que o Espírito Santo vem fazer na gente. Ele vem transformar completamente. De forma que não adianta resistir. É melhor a gente permitir que o Espírito Santo nos leve. É esse o amor de Cristo que nos inunda. É assim que age o amor de Cristo que nos inunda. E aí ele vai continuar. Quando permitimos que Deus nos conduza para além de nós mesmos, a nossa vida muda e entendemos o verdadeiro sentido da nossa existência. Quando permitimos que Deus nos conduza para além de nós mesmos, a nossa vida muda e entendemos o verdadeiro sentido da nossa existência. Então é a partir desse encontro do Senhor que nos transforma, que nos arrebata. Esse amor de Deus que nos dirige até o outro é quando encontramos o verdadeiro sentido da nossa existência. Não é só uma realização profissional ou financeira, não é conquistar o seu primeiro milhão, não é passar num concurso público, não é ter mulheres lindas, homens lindos e, enfim, tantos e tantos sonhos. Ser um influencer de sucesso, né, patrocinado por várias marcas, ser um youtuber. Não é isso que revela para nós o verdadeiro sentido da nossa existência, mas é quando nos encontramos com Cristo. Essa é a fonte da ação evangelizadora. A necessidade do anúncio espontâneo. A necessidade do anúncio espontâneo. Não só um anúncio institucionalizado.
Então eu evangelizo quando eu estou ali, né, na igreja, de camiseta de igreja, bonitinho, não sei o que, ali. É um anúncio institucionalizado. Mas o Senhor diz que a fonte da ação evangelizadora é quando a gente sente a necessidade do anúncio espontâneo. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Isso é um anúncio espontâneo. Espontaneamente você está ali evangelizando. A pessoa olha para você e sente na sua postura que você é diferente. Que você é uma pessoa diferente dos outros. É o odor de Cristo. Tá? É o odor de Cristo que vai atrair uns e repelir outros. E continuando esse discurso, eu queria muito salientar essa por último aqui, essa parte aqui do discurso. O Papa Francisco vai dizer assim: que o medo de cometer erros e de seguir novos caminhos não nos desanime. Que o medo de cometer erros e de seguir novos caminhos não nos desanime. Não há prioridades que superem o anúncio da ressurreição. Não há prioridades que superem o anúncio da ressurreição, o querigma da esperança. As nossas pobrezas não devem ser obstáculo, mas um instrumento precioso. Porque a graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Deus age em todas as circunstâncias, até diante das nossas aparentes falências. Deus age em todas as circunstâncias, até diante das nossas aparentes falências, dos nossos aparentes fracassos. Deus age até mesmo diante dos nossos aparentes fracassos. Quantas lições não nos deram os aparentes fracassos de Pedro no Evangelho? Jesus vem andando sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, manda-me ir caminhando sobre as águas contigo. E Pedro começa a caminhar, e assim que as ondas ficam mais fortes, ele sente medo e se afoga, e grita: salva-me, salva-me. Pedrão, que fracasso, que vergonha. Um pescador que não sabe nadar. Senhor, eu não te negaria. Pois eu te digo que antes que o galo cantar, me negarás 3 vezes. Nossa, que vergonha. Pedro, o mais velho, o mais experiente dos apóstolos, se escondendo na hora da crucificação. Se escondendo enquanto Jesus era flagelado. Mas quantas lições não nos deram esses aparentes fracassos de Pedro? Então hoje eu suplico ao Senhor, peço essa graça também, que os nossos aparentes fracassos, que os nossos erros, as bobagens que a gente fez, que eles sirvam também, que eles sejam também um grande sinal da grandeza de Deus na minha e na sua vida. Hoje é um tempo, no Pentecostes, de cada um de nós se lançar sem medo de cometer erros, como o Papa Francisco diz. Porque a partir desse momento em que cada um de nós é conduzido pelo Espírito Santo, afinal, ninguém é capaz de dizer Senhor, Senhor, se não for guiado pelo Espírito Santo. Então, que esse medo ele caia por terra. Que esse medo caia por terra e cada um de nós tenha essa ousadia evangelizadora no dia de hoje, com esse mistério do Pentecostes atualizado em nossas vidas, na minha e na sua vida. Rezemos então agora, suplicando a intercessão de Santo Antônio, suplicando a intercessão do santo de devoção, do seu santo de devoção pessoal,
e que nesse momento cada um de nós tenha essa coragem, essa ousadia de, assim como os apóstolos, poder se lançar sem medo rumo à evangelização em direção ao outro. E que daqui a 2000 anos também possam contar a história desses homens e mulheres que foram ousados nesse tempo de pandemia. Peçamos ao nosso Senhor essa grande graça de agir como Ele deseja como Ele nos conduz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Nossa Senhora de Pentecostes, a nossa mãe querida, esteja intercedendo por nós. Ela esteve junto com os apóstolos naquele dia e permanece hoje junto conosco. Permanece hoje junto comigo e com cada um de vocês também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, esse retiro online de Pentecostes da comunidade Novo Ardor ainda não se encerrou. Pode continuar ligado às redes sociais da comunidade Novo Ardor. Mais tarde, às 6 ou 6h30, eu vou confirmar aqui agora, vai ter o terço da comunidade Novo Ardor. Vamos confirmar. 6h30, o terço da comunidade Novo Ardor, tá bom? E às 8 horas nós temos cânticos de louvor ao Espírito Santo, tá? Então não percam, tá? Acompanhem aqui pelo Instagram. Vai ser uma alegria, uma graça gigantesca, tá? Estarmos juntos. Então que Deus abençoe cada um. Peço que vocês rezem pela minha vocação e pela vocação de cada um dos chamados a viver o carisma Novo Ardor. E contem com a nossa oração também, tá? Que nos reunimos em volta desse carisma por vocês. Então, até mais tarde.